Bom dia, parceiro. Sei como o dia tá bonito por essas bandas hoje. A história que eu queria contar hoje, o testemunho que eu queria contar hoje, é de algo que aconteceu há um tempo atrás comigo e pronto. Enfim, com algumas pessoas. Nós íamos, aqui na minha cidade tem um rio muito grande. São dois rios, na verdade, que são na frente da cidade. Dois rios muito grandes e fundos. Um rio escuro e o outro de água barrenta, que não se misturam. Isso é fantástico. Não se mistura. E tem vários outros rios também que são tão grandes quanto esse. Um dia nós íamos num barco com a igreja para uma cidade no interior. E minha irmã. E assim, teve um momento. Eu tenho muito medo de água, porque eu não sei nadar, né? Mas mesmo assim também é a minha paixão. Gosto muito de andar de barco. E ainda mais pra falar de Jesus, assim. Ai, nossa. Enfim. Íamos então no barco. Ela olhou assim para o outro lado, pro rio, né? E olhou assim um pouco triste, um pouco temerosa, assim, por alguma coisa que ia acontecer. Então ela olhou pro lado do rio, assim, desesperançosa, né? Parecia mesmo que ela já ia viver uma coisa ruim, assim, um momento de aflição. Ela olhou pra mim e disse assim: poxa, mano, se esse barco afundar aqui, eu não sei nadar. Mesmo sem saber nadar, eu vou ter que me virar, dar meu jeito de chegar até lá daquele outro lado. E ficou assim, sabe, muito aflita por pensar que isso poderia acontecer. E eu olhei pra ela, olhei pro lado em que ela tava me mostrando, olhei pro lado do barco e disse assim: isso é até engraçado. Tu vai pra aí, é? Pois eu vou pra cá. Eu vou pro outro lado. O outro lado devia ter menos de centímetros. Menos não, eram centímetros de distância que o barco ia da terra. E quando ela olhou assim, a gente começou a rir. Eu nunca mais esqueci desse episódio, porque foi uma lição pra minha vida. Às vezes a gente tá olhando pro lado errado. A mesma coisa, ou não a mesma, mas ou menos parecido, a mesma coisa aconteceu com os discípulos quando Jesus chamou eles para passarem pro outro lado. Do lado, todos entraram no barco e tal. Jesus cansado, dormiu. Quando Jesus dormiu, se levantou uma tempestade. Então, de repente, eles ficaram desesperados. Eu sempre medito nessa passagem, que é uma passagem, pra mim, faz toda a diferença. Eles eram pescadores. Se fosse eu que entrasse naquele barco, eu não sei pescar, eu não sei nadar. Mas geralmente um pescador sabe nadar, sabe lidar com esse tipo de coisa. Mesmo que seja uma tempestade muito, muito forte, eles sabem, como por causa da sua experiência, eles não sabem mais ou menos o que fazer. Ou pelo menos acho que um pré-requisito básico para ser pescador, além de saber pescar, ou pelo menos ter vontade de aprender a pescar, é saber nadar. Para numa eventualidade ele saber se comportar. Então eles olharam para fora do barco e viram uma tempestade muito forte. Eles que era uma tempestade, de repente começou a entrar água para dentro do barco, que eles ficaram desesperados, achando que eles iam perecer. Lá pelas tantas, depois de tanto sofrimento, eles já desesperados, pensando: a gente vai morrer, é o nosso fim, tantos planos, tantos sonhos, Jesus aqui, mesmo assim a gente vai morrer. E alguém lembrou: epa, Jesus está aqui no barco, corre lá, vamos chamar ele. Foram então chamar Jesus. Jesus levantou, simplesmente deu uma palavra, mandou a tempestade acalmar, e a tempestade acabou na hora. E perguntei: vocês não têm fé? Eu tô aqui com vocês. Eu tiro a mesma conclusão da história que eu contei agora há pouco. Às vezes, a maioria das vezes, né, quando a gente se desespera, porque a gente está olhando pro lado errado. Quando se tem Jesus, não se pode tirar os olhos dele. Ou quando você, antes de você se desesperar, dê uma olhada em volta de você, para todos os lados. Às vezes a pessoa olha somente para o lado da dificuldade, não olha para o outro lado. No outro lado,
tem sempre a solução. Há sempre uma esperança. E quando você tem Jesus no seu barco, pode vir a tempestade, pode vir o tufão, pode tudo se acabar. Mas com Jesus, você tem sempre a solução. Ele tem sempre a salvação, porque Ele é salvação. O nome dele significa salvação. Então, a minha palavra não. A palavra de Deus hoje pra você é: abra seu olho, olhe para o lado certo, olhe para Jesus e não tire os olhos de Jesus, porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a ver muita dificuldade, consegue ver muitos tipos de problema e dá logo um desespero. Só mais uma, para você ter mais um exemplo. Pedro, quando viu Jesus ali andando nas águas, falou: é um fantasma, e todo mundo desesperou. E Jesus falou: sou eu. E Pedro disse: então se é tu mesmo, deixa aí. E ele foi, e ele andou sobre as águas. E olha que Pedro, a Bíblia diz que nos mostra que nesse primeiro momento, antes ali da conversão de verdade de Pedro, ele não tinha muita fé, ele era um pouco incrédulo, mas ele andou sobre as águas. Enquanto ele tinha os olhos dele em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Caramba, pensa aí comigo, andar sobre as águas é uma coisa assim muito estranha, não é? Muito diferente, muito esquisita. E precisa mesmo a pessoa ter uma fé, como a gente fala, uma fé diferente da fé que eu tenho, que não consegue mover quase nada para andar sobre as águas. Mas ele tinha os olhos dele em Jesus, por isso ele conseguiu andar sobre as águas, conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Então, mais uma vez aqui, finalizando, a palavra dessa hora, desse dia, é que olhe para Jesus. Jesus tem sempre a solução. Ele está sempre do lado certo. Se você está olhando para um lado e está encontrando solução, você não está olhando para Jesus, porque nele há solução. Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida. Fique com a gente aí nos próximos vídeos, orando. Até mais. Boa semana. Deus abençoe.